Toda vez que nos referimos às dores da alma, certamente estaremos falando sobre algo que atinge diretamente o nosso mundo interior, em especial o nosso coração, provocando muitas vezes um turbilhão de emoções com o poder de afetar significativamente o nosso estado psíquico, desestabilizando os pensamentos e enfraquecendo as nossas capacidades mentais e físicas. As consequências são as mais variadas possíveis. No primeiro momento, podemos nos sentir incapacitados de utilizar bem o atributo da razão, passando a agir sobre o efeito das emoções e abrindo espaço para que o instinto negativo venha a comandar as nossas ações e prejudicar o nosso viver. Num segundo momento, essa somatização de pensamentos desequilibrados e inspirados muitas vezes pela raiva, ódio, vingança ou inveja terá o poder de criar uma atmosfera extremamente deletéria à nossa saúde espiritual, construindo nesta ordem sinais, sintomas e doenças que se manifestarão no corpo físico. Por essa razão, é prudente vigiar os pensamentos a fim de construirmos um campo vibracional saudável que possa colaborar em nosso equilíbrio psíquico e, com isso, agirmos com inteligência frente às situações de grandes conflitos. Lembremos-nos que tudo se inicia através das conexões mentais. Portanto, devemos ter muito cuidado com aquilo que nos conectamos mentalmente, a fim de evitar sermos vítimas de nossas escolhas menos felizes, promovidas, na maioria das vezes, pela má utilização do nosso livre-arbítrio. Através de uma postura mental firme e tendo em vista objetivos dignos que nos façam crescer material e espiritualmente, estaremos, sem dúvida alguma, evitando o medo patológico, a insegurança interior e o consequente enfraquecimento emocional e espiritual. Com isso, podemos experimentar um corpo físico mais vigoroso e animado para os enfrentamentos necessários que correspondem ao nosso processo evolutivo nesse plano terreno e praticar o bem sem que estejamos comprometendo a nossa tão importante energia anímica. Fazer o bem é muito importante e esse tema é motivo de várias pesquisas que comprovam a eficácia desta prática para a melhora da nossa saúde dentro de um aspecto geral. Porém, é fundamental não negligenciarmos esses mesmos cuidados para conosco, evitando assim cairmos nas armadilhas da vaidade. Lembremos-nos que não somos os salvadores da pátria e que a cada um cabe o sacrifício pessoal e a renúncia, a fim de se atingir um estado equilibrado de se viver. Ao longo do tempo, haveremos de contemplar com alegria as consequências desta nossa conduta psicologicamente adulta, pois os resultados positivos de exames clínicos e laboratoriais não deixarão dúvidas sobre essa linha tão importante de raciocínio. Sabemos que é praticamente impossível sentir a dor de uma outra pessoa, principalmente diante de situações de extrema dificuldade, ou que provam a fé, a coragem e a perseverança, como é o caso de uma doença grave, a perca de um ente querido ou o fim de um casamento, sem falar no processo de desemprego que tanto desafia a sociedade moderna. A morte dos pais, a perca de um filho e o término de um casamento, segundo os especialistas, são consideradas as 3 maiores dores que um ser humano pode experimentar em sua jornada terrena. Diante esse cenário, por mais que estejamos preparados, haveremos de sofrer as consequências desses desafios em nosso campo psíquico e que certamente irá
comprometer em menor ou em maior grau a nossa saúde. A forma com que vamos lidar com essas situações está diretamente ligada ao nosso nível de espiritualidade. Portanto, não devemos negligenciar esse importante setor se tivermos a pretensão de nos sairmos vencedores. O suporte material é importante para uma vida equilibrada e, sem dúvida alguma, nos favorece nas tomadas de decisões. Porém, os valores espirituais é fundamental para encontrarmos as forças necessárias para vencermos os grandes desafios da vida. As dores com raízes na mente humana são as mais significativas, entre elas a depressão e a ansiedade, dois distúrbios responsáveis pela metade das doenças mentais, representando cerca de 740 milhões de pessoas, estimada em todo o mundo. Esses males causam grande sofrimento aos seres humanos, gerando angústia e desespero. Suas origens não são muito claras e, por mais que produzam sintomas identificáveis por um especialista, é possível afirmar que beiram o intraduzível. A dor causada pela depressão e pela ansiedade é diferente de uma dor de cabeça ou de uma dor decorrente, por exemplo. Pessoas que passaram por essa experiência afirmam que ela dói metaforicamente no fundo da alma. De acordo com especialistas e com a Organização Mundial de Saúde, OMS, o quadro só tende a aumentar e se tornar cada vez mais complexo. Daí a importância de nos mantermos no domínio dos pensamentos, escolhendo sempre no que pensar. As doenças mentais tendem a proliferar como resultado de múltiplos e complexos fatores sociais, biológicos e psicológicos. Elas são respostas já esperadas de doenças físicas graves, mas também de condições sociais adversas, como as altas taxas de desemprego, a educação precária e a pobreza, afirmou a OMS num relatório publicado recentemente. Nas próximas décadas, tudo indica que as doenças decorrentes de distúrbios mentais e de problemas neurológicos serão ainda maiores. Trata-se, portanto, de um paradoxo. Vivemos numa época que, teoricamente, teria tudo para ser agradável. Os avanços tecnológicos associados aos procedimentos médicos sem dor, afirma Cláudio Guimarães, médico do Laboratório de Neurociências da USP, Universidade de São Paulo. Ao mesmo tempo, sentimos uma sensação enorme de vazio interior. Segundo a OMS, no mundo todo há cerca de 340 milhões de pessoas com depressão ou transtorno bipolar, dois distúrbios pertencentes ao grupo das doenças afetivas relacionadas ao humor. A organização estima também que 1 em cada 5 pessoas vai ter depressão em algum momento da vida e que, a cada ano, devem surgir 2 milhões de novos casos da doença em todo o mundo. Nesse sentido, podemos afirmar que em um mundo caótico, onde o egoísmo parece sobressair, a empatia e um olhar mais solidário e fraterno entre os seres humanos pode representar uma saída segura para se vencer o desânimo e a desesperança, trazendo às pessoas um sentido importante para suas vidas. As desigualdades sociais estão aumentando e essas, não tenhamos dúvidas, afetam até mesmo aqueles que de alguma forma acreditam estarem blindados e supostamente felizes. Lembremos-nos, todos somos responsáveis pelo nosso planeta. Assim sendo, mais cedo ou mais tarde, haveremos de experimentar as consequências de um possível descaso.
É importante que cada um de nós façamos o nosso melhor, verificando que essa nossa postura deverá influenciar positivamente o contexto coletivo, gerando, portanto, uma atmosfera saudável para todos. A busca pelo autoconhecimento é muito importante a fim de identificarmos os conflitos internos que nos aprisionam e que, de certa forma, possa estar influenciando negativamente as coisas e pessoas que nos rodeiam. Uma vez identificado aquilo que precisa ser melhorado, devemos colocar a nossa força de vontade para vencer as nossas más tendências. No que diz respeito às dores da alma, é importante ressaltarmos sobre a necessidade de identificarmos a sua origem, a fim de enfrentarmos com alegria, disposição e boa vontade as situações de dificuldade, buscando superá-las. Não somos vítimas da vida, de pessoas ou de situações, seja elas quais forem. Assim sendo, devemos nos apossarmos da direção das nossas vidas, trabalhando para a nossa felicidade. Muito obrigado pela sua atenção e que você esteja cada vez melhor.